CRD, Clínica Radiológica Dentária, Avenida 7 de Setembro, edifício Geoffrey Maia, 505, sala 803. Olá, bem-vindos. Você está ligado na Plena TV, uma emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Eu sou Ivan Machado e este é o programa Saúde em Pauta. Nosso entrevistado de hoje é médico em cirurgia geral, com ênfase no aparelho digestivo e cirurgia laparoscópica. É formado pela Faculdade de Medicina de Campos, com residência médica em cirurgia geral na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Possui título de especialista em cirurgia geral e é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. É membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica. Também é professor assistente das cadeiras de Anatomia e Cirurgia da Faculdade de Medicina de Campos. É com muito prazer que recebo o Dr. Leonardo Santos Monteiro, que vai falar de um tema muito interessante, de grande relevância para nós. Dr. Leonardo vai falar sobre colostomia. Dr. Leonardo, muito obrigado por senhor ter aceito o nosso convite de vir ao nosso Saúde em Pauta, falar de um tema que certamente o telespectador tem grande interesse em saber e conhecer detalhes. Eu fico muito grato pelo convite, em face da relevância que o tema tomou, diante do acontecido com o então candidato a presidente da República, o excelentíssimo senhor Bolsonaro. A sociedade tomou conhecimento da complexidade do tema e nós ficamos à disposição para fazer os esclarecimentos necessários. Muito bem, doutor. A palavra colostomia, etimologicamente, ela é derivada de duas outras, cólon e estoma. O que é colostomia, doutor? Na verdade, a palavra ostomia não é um tema genérico, é a colocação de qualquer segmento de uma víscera oca em contato com a pele. Isso, no nosso tema em questão, é referente ao cólon, que é um segmento do intestino grosso e que, em situações diversas, tem que ser feita uma derivação para que os dejetos sejam colocados dentro de uma bolsa. Mas isso pode ser feito no estômago, que é uma gastrostomia, pode ser feito na bexiga, que é uma cistostomia, mas no nosso tema em particular, é onde a gente tem um centro de referência aqui em Campos, localizado na Rua Júlio de Góes, já tem mais de 20 anos que a gente trabalha com isso na cidade, basicamente dando assistência a esses doentes e reconstruindo os trânsitos intestinais. Quando é indicada a realização da colostomia? Quando o paciente tem essa indicação? As indicações são muito amplas. Elas, no nosso caso aqui, a gente recebe com relativa frequência pacientes vindos do Hospital Ferreira Machado, vítimas de lesão por arma de fogo, acidente automobilístico, lesão por arma branca, onde o cirurgião que dá assistência resolve o problema na fase inicial e, por questões técnicas, ele tem que colocar o intestino para fora devido aos riscos de realização de uma sutura e deixar esse intestino cheio de fezes dentro da barriga do paciente. No caso do presidente Bolsonaro, foi uma facada, né, que fez um grande estrago ali. Exatamente. A cirurgia, o final dela foi fazer essa colostomia, né, abrir, derivar o intestino, né, foi isso. Exatamente. Ele foi vítima de uma lesão por arma branca na questão abdominal, na região abdominal, e foi levado imediatamente para a Santa Casa de Juiz de Fora, onde foi submetido a uma laparotomia exploradora de emergência, ou seja, foi aberta a barriga dele, identificado lesões vasculares, além de uma lesão no intestino grosso, que o cirurgião, por questão de segurança, não foi especificamente o fato da razão social de ser um candidato a presidente, qualquer outro cidadão que tivesse sofrido aquele tipo de acidente, por questões de segurança, teria que ser submetido a uma ostomia, ou seja, no caso no cólon, foi colocado na pele, numa situação em que pudesse ser revertida essa operação. Foi público, que ele foi transferido de via aérea para o Hospital Albert Einstein em São Paulo, e teve que ser reoperado numa complicação inerente ao procedimento, que foi muito bem realizado na Santa Casa de Juiz de Fora, e teve que ser refeito, provavelmente por uma aderência, uma brida. Isso pode acontecer no pós-operatório, é uma cirurgia de alta complexidade, e foi dado alta até que ele foi reinternado para ser refeita a operação. Ficou 15 dias internado no CTI
para a população ter noção da complexidade que é uma lesão por arma branca na cavidade abdominal. O caso do presidente ainda, ele foi atendido ali imediatamente, havia na facada ali, cortou alguma artéria, né, abdominal e deu até muita sorte ali de ter a equipe pronta ali e profissionais extremamente competentes, né? E ele só foi fazer a religação, acho que um tempo depois, uns 6 meses, né, talvez. Isso. Na verdade, o tempo que esse paciente tem que ficar com a bolsa de colostomia é muito variável. Depende da patologia de base dele, depende das condições clínicas do paciente, ou seja, é multifatorial as situações que podem levar um paciente a permanecer menos ou mais tempo com uma bolsa de colostomia. Então isso a gente tem que analisar de per si cada caso, para que a gente possa tomar a atitude correta na hora correta. No caso, ele foi internado, foi feito um preparo, e o paciente foi reoperado e recolocado no intestino, que é uma grande ansiedade de todo paciente colostomizado, tentar se ver livre da bolsa de colostomia. Essa é uma proposta que a gente tem aqui. Foi o Centro de Núcleo de Colostomizado de Campos, é uma estrutura que funciona há quase 20 anos. A gente tem o prazer de trabalhar ali com uma satisfação muito grande. E recebendo os doentes do Ferreira, do HGG, com patologias inflamatórias graves, que tem perspectiva e a necessidade de colocar esse intestino para dentro e se ver livre de um problema social grave, que é a bolsa de colostomia. O Centro de Colostomizados, né? Isso. Ele foi criado já há bastante tempo e tem funcionado bem? Tem. O paciente recebe ali, ele recebe um kit de bolsa periodicamente? Lá nós trabalhamos uma equipe multidisciplinar, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem clínico e enfermeiro especializado em, estomoterapia, na tentativa de oferecer cuidados especiais a esses doentes. São doentes complexos de serem conduzidos no dia a dia, que demandam atenção toda especial, até que eles consigam, quando possível, retirar essa bolsa de colostomia. Em algumas situações, vamos dizer assim, mais que excepcionais, por exemplo, cirurgias de câncer de reto baixo, onde o paciente tem que fazer, do ponto de vista oncológico, ressecções ampliadas de câncer, e às vezes não é possível fazer o retorno. O paciente tem que ser avisado disso pré-operatoriamente em cirurgias eletivas, no caso de ter que ficar com a colostomia definitiva. Você não pode submeter o paciente a uma cirurgia mutiladora sem que ele assine um termo de consentimento pós-informado, a necessidade de aceitar esse tipo de procedimento, que é uma coisa complexa do ponto de vista não só físico, como psicológico para o paciente e para a família dele. Em tese, me parece que a colostomia ela é reversível, né? Casos excepcionais, como o senhor falou, que são definitivos mediante as complexidades desses casos, né? Exatamente. Uhum. As consequências de retirar uma parte do intestino, no caso da colostomia, um segmento do cólon, quais são as consequências para o dia a dia do paciente? Na maioria das situações, na verdade, existem 2 segmentos de procedimento, os procedimentos eletivos e os procedimentos emergenciais. Quando esse paciente é submetido a uma cirurgia eletiva, isso é um pouco mais programado, todo um projeto é feito, às vezes você faz uma colostomia para proteger uma sutura que você fez no intestino, ou seja, são múltiplos fatores que estão envolvidos nisso. O paciente recebe uma orientação pré-operatória na tentativa de se preparar para o uso, teoricamente temporário, da bolsa de colostomia. Mas na cirurgia emergencial, isso muda de figura. O paciente não tem tempo para se preparar para sair de uma cirurgia utilizando uma bolsa de colostomia. Ele não está adaptado, ele precisa de pessoas para darem assistência a ele ainda no hospital, para que ele possa chegar em casa e saber como lidar, como conviver com pessoas leigas em função de usar uma bolsa com fezes no interior e saber que aquilo ali não é uma situação que a priori será definitiva, que vai depender de um tempo, cursa às vezes com infecção de ferida cirúrgica, já que nós estamos lidando com vísceras contaminadas. Então, todo o familiar do paciente, a equipe que trabalha, tem que estar preparada para orientar e dar seguimento, que às vezes é demorado. E mesmo em doenças benignas, às vezes múltiplas operações, o paciente cria hérnias incisionais, múltiplas aderências dentro do abdômen. Vocês viram nas vias de imprensa, o tempo operatório que o Bolsonaro foi submetido foi quase 12 horas de cirurgia para um cirurgião altamente gabaritado. Então isso é para demonstrar para a população a complexidade das situações que nós lidamos no dia a dia com esses pacientes colostomizados. A bolsa coletora, ela deve ser usada
sempre enquanto não é feita a religação, é isso? E ela deve ser trocada diariamente, uma vez, ou uma bolsa perdura o dia todo? Como é que é? Essa pergunta é muito pertinente porque isso varia de cada caso. A pele do paciente não está preparada para receber esse conteúdo intestinal entérico. Então existem dermatites que em situações graves causam impossibilidade da aderência da bolsa de colostomia à pele do paciente. Então tem que usar pastas especiais, tem que ter um enfermeiro especializado para orientar, para que a pele do doente tenha aderência e ele possa utilizar a bolsa de colostomia, que não é uma ferramenta barata, é oferecido pelo poder público, o núcleo de ostomizados recebe e o paciente tem uma cota de acordo com a necessidade dele. Então a bolsa de colostomia do material chamado uma placa de Caraia, que é aderida à pele, e esse conteúdo entérico é colocado, ejetado ali dentro, sem um controle do paciente, a priori, ele não tem uma voluntariedade como a gente tem numa situação fisiológica normal, então essa bolsa deve ser esvaziada na medida da necessidade. Há uma orientação dietética para que esse paciente tenha um trânsito intestinal mais lento e não precise trocar essa bolsa de colostomia muitas vezes para que isso não cause uma alteração grave na pele, como dermatite de contato. Essa reversão da colostomia, ela, quanto mais cedo for possível e indicado fazer, naturalmente que é feita. E como que é feita essa reversão, doutor? A gente tem que fazer uma avaliação pré-operatória, nós solicitamos, não fomos nós, na maioria das vezes, que operamos esse paciente na urgência, então a gente precisa de um relatório cirúrgico para saber qual foi o tipo de colostomia que foi feita, para que a gente possa ter um planejamento para a reoperação. Pedimos exames de imagem, colonoscopias, para poder estudar esse intestino, para a gente programar com que tempo que vai fazer e qual a tática que a gente vai usar. A gente pode fazer a cirurgia por reabertura da barriga, o abdômen por laparotomia exploradora e religar utilizando grampeadores cirúrgicos, ou às vezes sem laparotomia, pelo próprio local da colostomia, a gente consegue soltar o intestino, é uma cirurgia menos invasiva, a gente fechar, reconstruir o trânsito intestinal sem a necessidade de uma reoperação. E a gente consegue fazer esse procedimento, às vezes, por via laparoscópica, cirurgia minimamente invasiva, sem reabrir o abdômen do paciente. Ou seja, cada caso tem que ser analisado. O que a gente quer deixar muito claro é que essas operações a gente tem que ter muito cuidado para conversar com os familiares, explicar os riscos inerentes a esses procedimentos. São reoperações sempre de alta complexidade, nunca é um procedimento simples, como operar uma hérnia, ou tirar um lipoma, operar uma vesícula, que são cirurgias, vamos dizer assim, relativamente complicadas, mas nunca perto de uma reconstrução de trânsito intestinal, que é sempre um procedimento que a gente se prepara com o emocional e se prepara para cirurgias sempre demoradas. Doutor, o paciente submetido a esse tipo de intervenção cirúrgica, ele enfrenta várias modificações no seu dia a dia, as quais ocorrem não só no nível fisiológico, mas também no nível psicológico, emocional, social. Esse paciente, como ele é capacitado, como capacitar um paciente a lidar com essa mudança na sua vida? Esse aspecto, Ivan, é uma situação que a gente tem um cuidado muito grande. A gente recebe um paciente sempre muito fragilizado do ponto de vista emocional diante da utilização de uma bolsa de colostomia. Então a gente precisa de um apoio de um psicólogo que dê assistência. O assistente social é fundamental para conversar com a família, chamar para perto, na tentativa de minimizar os efeitos deletérios que essa colostomia tem para esse paciente. Quando isso é um procedimento definitivo, e normalmente isso é em caráter eletivo, isso fica mais fácil, que o paciente e a família já estão preparados para esse embate. Mas quando isso é um procedimento de urgência, que é a maioria, isso aí cria uma dificuldade muito grande e a gente demanda uma assistência psicossocial a pacientes, até em presídios. A gente tem muitos casos de pacientes que estão em presídios com colostomia. Isso cria uma dificuldade muito grande da relação médico-paciente. Às vezes tem que levar o agente penitenciário, levar esse paciente para que a gente faça uma visita presencial, orientar, porque as questões são muito complexas e a cabeça do paciente tem que estar muito preparada para suportar isso durante algum tempo. Ali no centro colostomizado, naturalmente que existe essa equipe multidisciplinar, né? Com certeza. Para a preparação desses pacientes colostomizados e toda a preparação para ele conviver uma boa qualidade de vida, né? Ali tem psicólogo, tem psicoterapeuta, enfim. E é bom que a população saiba, você que está nos assistindo,
que se conhecer alguém que precisa desse tipo de procedimento, ali é dado toda assistência, não só médica, mas também psicológica e etc. Doutor, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Espero que você, telespectador, tenha aproveitado bastante, porque as explicações do Dr. Leonardo são de grande utilidade, grande valia para... tomara que você nunca precise, tomara que ninguém do seu relacionamento precise, mas se precisar, com certeza essas orientações serão de grande valia. Eu queria deixar aí 2, 3 minutos finais aí para o senhor falar um pouco mais, deixar um recado para o nosso telespectador e também, eu sei que o senhor é professor da Faculdade de Medicina, também para os alunos que ali um dia talvez façam a opção da cirurgia. Então, eu queria deixar o senhor à vontade para 2, 3 minutos finais do nosso programa. A gente ficou muito grato pelo convite, em face da relevância que esse tema tomou. Isso sempre foi muito importante, mas com o fato ocorrido com o então candidato a presidente, se tornou um tema nacional. Para vocês terem noção, o Papa João Paulo, quando sofreu um atentado na Praça São Pedro, todo mundo se lembra disso, a maioria se lembra, ele sofreu um atentado similar e foi facada no abdômen, no Papa. Ele foi operado por equipe da Itália e foi submetido também a uma ostomia. A gente acha o seguinte, que a população, nesse ritmo de violência crescente que a sociedade vive, cada vez mais os cirurgiões de emergência, e aqui nós temos o Hospital Ferreira Machado, que abrange uma área muito grande, um movimento cirúrgico absurdo, então os cirurgiões estão absolutamente treinados para a realização de colostomias e a melhor opção feita na emergência vai traduzir naquilo que a gente vai ter de maior ou menor facilidade na hora de reconstrução do trânsito intestinal. É sempre um procedimento altamente complexo, as pessoas têm que estar conscientes em algumas situações, mesmo em doenças benignas, a gente tem um risco alto de complicações pós-operatórias. A gente tem a grata satisfação de ter uma experiência muito grande aqui, de quase 20 anos, de pacientes sendo reconstruídos, com índice de mortalidade desprezível, índice de complicações muito baixa em face da gravidade e da complexidade dos procedimentos cirúrgicos que nós realizamos. A gente se coloca à disposição no núcleo de colostomizados para atender qualquer paciente de qualquer setor social que precise da orientação de uma equipe multidisciplinar que trabalha com muita responsabilidade em relação aos pacientes colostomizados. Muito bem, doutor. Eu agradeço a sua participação no nosso programa, foi de grande valia. E sei que o senhor é um grande cirurgião e desde já quero fazer o convite para voltar aqui para falar de cirurgias laparoscópicas diversas. Inclusive, quero dizer a você, telespectador, eu operei vesícula na cirurgia laparoscópica e estou aqui inteirão, muito bom. O doutor Leonardo foi o meu médico de confiança e desde já quero fazer o convite para ele voltar aqui para falar de cirurgia laparoscópica diversa, de apendicite, de vesículas, outras coisas mais amenas. A gente está vendo uma era de revolução na cirurgia. A cirurgia laparoscópica chegou no Brasil há muito tempo e agora nós estamos entrando numa era de cirurgia robótica. Quer dizer, a medicina e a tecnologia estão evoluindo para favorecer o paciente. Nós estamos à disposição, é um grande prazer estar aqui para poder trazer esses esclarecimentos ao público. É um prazer. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Este foi o programa Saúde em Pauta. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, aqui na Plena TV, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação.
IONF, Instituto Odontológico Norte Fluminense, salas totalmente climatizadas e equipamento de alta qualidade. Rua Cornélio Bastos, número 17.